Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estarei lendo Romanos 4, no verso 17 a seguir. Como está escrito, por Pai de multidões te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscita, Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Graças a Deus, né? Por essa palavra maravilhosa. Quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e fará. Agradeço a Deus porque Ele é e porque Ele era e Ele sempre será o mesmo Deus. O Deus que não tem sombra de variação, Deus que não muda, né? Ele é imutável. E graças a Deus pelos cuidados dele, pelo perdão, né, que ele nos oferece sempre, pela sua benignidade, pelo aconchego do Espírito Santo, né? Graças a Deus que ele tem dado para nós o Espírito Santo para nos confortar, para estar conosco em todos os momentos, né? E dando para nós aí todo o suporte necessário para a gente sobreviver. O Senhor nunca disse que ia tirar de nós as tribulações, as aflições, mas Ele disse que quando nós clamarmos a Ele, Ele nos responderá, né? Glória a Deus. Foi que a gente leu esses dias, acho que foi antejontem, o cuidado que Deus tem de guardar as pessoas que clamam a Ele. E não disse que o navegante não ia enfrentar ventos e tempestade. Ele disse que se eles passassem por isso e clamassem a Ele, Ele ia livrar. Né? Foi isso que a gente aprendeu essa semana aí, né? Um dos dias que da palavra do dia que Deus mandou, né? E graças a Deus que nós temos um Deus que a gente pode clamar, né? Nas nossas aflições. E somos vencedores, porque o Senhor tem dado o seu Espírito Santo glorioso para estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século, né? Nós lemos essa passagem, gente, o assunto aqui fala que Abraão foi justificado pela fé, né? Ah, meu Deus, quando falo de Abraão, ai, Abraão, né, a bênção, né? Abraão, né, o pai das multidões, né? Mas só não foi fácil não, né, gente? Meu Deus, ele foi provado, né? Muitas das vezes, né? Situações terríveis, né, gente? Enfrentou fome, enfrentou seca,
né? Perdas, quantas perdas Abraão teve, né, gente? Sem contar que quando Deus chamou ele, já chamou tirando do meio da família, né? Pessoal, é renúncia, né? Abraão poderia ter dito, Deus, eu não vou sair do meio dos meus parentes. Não, né? Meus parentes é tudo para mim, é minha família, meus pais, eu não posso deixar eles aqui não, né? Minha mãe, né? Meus tios, Naor, né? Né? E sobrinhos, e tem tanto parente aqui, Deus, é minha família, Deus. Poderia ter dito, né? Mas Abraão obedeceu a Deus sem questionar Deus, sem responder, né? E o pior de tudo isso é que Deus não falou para Abraão que era para ele sair do meio da família, que tinha um lugar muito aconchegante para ele ir, que ia pagar para ele hospedagem. Deus não falou para ele, pega sua família e vai para tal lugar que eu já preparei lá uma estalagem, uma pousada, né? E vocês vão passar lá à noite e depois eu vou ver onde que vocês vão e vou arrumar tudo certinho lá para vocês, né? Gente, Deus falou para Abraão, sai do meio dos seus parentes e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus ia mostrar ainda, entendeu? Deus não deu um mapa para Abraão, né? Sabendo que as pessoas que iam descer com ele também, porque ele ia sair do meio dos parentes, mas ele ia levar Sara, sua esposa, e os seus servos, né? Então, é, com certeza tinha criança pequena, tinha animais, né? Pessoal, mas não foi assim do jeito que a gente está pensando, não, né? Foi difícil, né? Principalmente sentimental, né? Que teve que deixar o pai, os parentes, né? Então, ele obedeceu à voz de Deus acima das circunstâncias, acima de sentimentos, né? Nós vemos que ele obedeceu à voz de Deus, saiu do meio dos parentes dele, da família dele, e foi, e foi indo, e foi indo andando com a família, sem saber para onde ia, está entendendo? Né? Quando a gente vai mudar, nós, a gente, a gente vai ver a casa, a gente dá uma pesquisada na cidade, tem muitas pessoas que vai ver emprego, né? Vai comprar o que está faltando ou vender alguma coisa, né? Se prepara para mudar de cidade, né? Não vai mudando assim de qualquer jeito, né? Mas não foi o caso de Abraão. Saiu sem saber para onde ia, porque Deus falou para ele: sai do meio dos seus parentes e vai, né? Saiu pela fé, né, gente? E eu fico imaginando no dia de hoje, né, pessoal? Meu Deus do céu, a gente vive, gente, no paraíso. A gente somos pessoas ricas, né? Mesmo pagando aluguel, mas a gente tem um lugar, né? Um lugar confortável em vista de tantas outras pessoas. E temos uma igreja, a gente mora dentro da igreja, né? Outros moram no quarteirão da igreja, outros moram na mesma cidade que tem igreja, né? E o que mais que a gente quer, né, gente? Nós dormimos numa cama confortável. O que mais que a gente quer? Se bem que nem agradecemos, nem pela cama, nada, nada, né? Olha o valor que a gente tem que dar, não é verdade? O agradecimento por ter uma coberta,
por ter um quarto, né? Tem porta no quarto, né? Não é verdade? E os irmãos, a gente olhando para trás, a gente vê biblicamente, o Abraão morava em tenda, né? Os irmãos moravam em tendas, os demais, né? A casa deles era tendas. Já imaginou no frio, né, gente? Já pensou aqueles ventos, né? Que cortavam. Meu Deus. Poeira, né, pessoal? Meu Deus do céu, Jesus querido, né? As irmãs não tinha o shampoo que a gente tem, o creme de cabelo, não é verdade? E as roupas, então, cheias de poeira, não dava para lavar direto, né? Tinha que encontrar rios para poder lavar aquelas roupas, tudo duras de areia, né, gente? Mas uma coisa eles tinham, a fé. Meu Deus, a fé de alcançar as promessas, né? A fé inatingível, inabalável, a fé tremenda, a fé que passou anos e anos e chegou até a nós, né? A gente precisa realmente ter fé, não é verdade? Porque a fé de Abraão não constituía naquilo que ele possuía, o que deixava de possuir, né? E a Bíblia diz que Abraão era um homem dos mais ricos da terra. Tá entendendo? Olha só, hein? E Deus permitiu várias vezes situações precárias na vida de Abraão. Ele passou uns períodos ali muito sério de, de fome, que teve que descer para o Egito para peregrinar, para não morrer de fome junto com os outros que estavam com ele. Só que assim, gente, Deus recompensa. Tudo que a gente passa, Deus recompensa, sabia? Aí, o que acontece? Ele, quando desceu ao Egito, estava passando uma necessidade terrível. Mas quando ele subiu do Egito, ele subiu com grandes somas de ouro, né? E a estadia dele lá no Egito não foi fácil, né? Não foi. Misericórdia. Foi muito terrível, né? Mas quando ele subiu de lá, ele foi recompensado, né? Ele ganhou ouro, ganhou muitas coisas lá do Egito. E eu sei que Deus recompensa as pessoas que têm confiança nele, que sabe que cedo ou mais tarde Deus vai entrar com providência. E a situação não era das boas, não. Mas em tudo, Deus estava abençoando Abraão. A cada dificuldade, as bênçãos de Abraão multiplicavam. Ai, meu Deus! Se você nunca leu a vida de Abraão, leia para você ver que sofrimento que o servo de Deus passou. E ele era guerreiro, ele batalhava também, ele saía com a espada. Certa feita, ele livrou o sobrinho dele, Ló, né? E nessa época tinha uma guerra contra Sodoma e Gomorra, e Abraão livrou Ló, das mãos dos reis. Eu sei que tinha 5 reis contra Sodoma e Gomorra. E eu sei que Abraão lutou e decretou a vitória para o rei de Sodoma, né? E o rei de Sodoma chamava Bera. E o rei de Sodoma queria recompensar Abraão por ter matado lá os 5 reis. E Abraão não quis a recompensa de Sodoma. Então nós vemos que Deus recompensou Abraão, né? Então muitas das vezes as pessoas hoje em dia elas querem recompensa, né?
Não importa de onde venha, se vem de Sodoma, se vem de Gomorra, as pessoas estão aí recebendo recompensas. É verdade. Mas, gente, a recompensa nossa vem da mão de Deus, da nossa fé inabalável, inatingível. Se nós fizer alguma coisa para poder receber recompensa, a decepção vai ser grande. Mas quando a gente faz as coisas para Deus, sem esperar recompensa, ela vem, com certeza, né? Então a gente viu aqui que Abraão era um homem que ele guerreava. E olha que ele não era novo, não, né? Ele já tinha mais de 75 anos, né? Pessoal, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, né? Então a gente leu, gente, olha só. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Gente, isso é incrível, né? Olha que versículo, gente. Deus constituiu Abraão pai de nações. E Abraão recebeu aquela promessa. Abraão era um homem já de quase 100 anos. E Sara com seu ventre amortecido já, porque ele já estava com 90. Gente, uma mulher de 90 anos já não tem mais condições de ser mãe, né? Só que Deus, quando Ele fala, Ele vai até o fim com a sua palavra, né? E constituiu aqueles dois velhos, pai de nações. Meu Deus do céu! Então Deus realmente realizou a sua promessa na vida deles, deu um filho para eles, Isaac, né? Sara, de 90 anos, já amamentando o filho, né? E a gente viu aqui a palavra dizendo que Deus falou para ele: Abraão, eu te constituí pai de nações, né? Porque você creu. Você creu, Abraão, no Deus que vivifica os mortos. Está entendendo? E chama as coisas que não são como se já fosse. Meu Deus. Que tremendo, né? Meu Jesus, que profundidade tem esse versículo. Deus vivifica os mortos, né? Pois o ventre de Sara já estava amortecido, pois Abraão já não tinha mais condições, já não tinha semente para gerar. Um homem de 100 anos não produz semente. Só que Deus, quando Ele faz, quando Ele promete, Ele faz. E Ele já vai fazendo as coisas como se já fosse. Entendeu? Então, para Ele nada é impossível. E está pensando que foi só Isaac que Deus deu para Abraão? Deus deu Ismael em primeiro lugar, né? Com a escrava egípcia. E deu Isaac de Sara, que já tinha 90 anos. E depois que Sara faleceu, Deus deu mais 6 filhos para Abraão, né? Como assim? Um homem de mais de 100 anos e foi pai de 8 filhos, né? Então Deus chama as coisas que não são, gente, como que elas já fossem. É Deus que vivifica os mortos.
Deus faz isso. A pessoa já está na beira da morte para morrer. E Deus muda situações, gente. Essa pessoa, ela está no estado terminal, mas sabe que a gente pode chamar a existência aquilo que não é. A gente pode decretar a vitória na vida da pessoa que está com o ventre já amortecido, com a vida já por um fio. A gente pode já profetizar a cura, entendeu? Com fé, gente, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Quantas pessoas estão no estado terminal e muito de nós não fala nada, muito de nós não chama as coisas, a existência, né? É incrível esse versículo. Diz assim, Romanos 4, 17, gente. E chama, Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Entendeu? Então, quando a gente já ora agradecendo, né? Já agradecendo pela vitória, como se a gente já tivesse alcançado. Entendeu? Isso é fé. Eu não recebi, mas eu agradeço porque eu vou receber. Tá entendendo? Eu não tenho, mas eu agradeço a Deus porque eu vou ter. Eu já estou chamando já a existência. Deus faz isso, entendeu? Deus é tremendo, gente, né? Tem preparado coisas pra gente que nem existe ainda. Meu Deus, que tremendo. Olha, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Meu Deus, como que pode falar para um velho de 100 anos que ele seria pai de multidões, gente? Pai de nações, gente. Se a gente falar isso para um velhinho de 100 anos, ele vai rir, a gente vai rir. A gente não vai acreditar, né? Ô, velhinho de 100 anos, como que você vai ser pai de nações? Né? E Deus fez isso na vida de Abraão. E Abraão creu contra a esperança. Olha só, ó, olha só. O qual em esperança creu contra a esperança. Então ele teve esperança naquilo que não tinha esperança nenhuma. Como que pode, né? Como que eu vou esperar uma coisa que não tem como esperar? É isso que é a fé, né? Creu em esperança contra a esperança, contra aquele que era impossível. Meu Jesus. Mas Deus falou que a descendência dele ia ser muito grande, como a areia do mar, como as estrelas do céu. E aí hoje, gente, você sabe quem que é Abraão? Você sabe que essa palavra, ela cumpriu, né? Então a gente vê aí Israel, a nação israelita, né? Então você fica sabendo que Israel, quem é o pai de Israel foi Abraão, né? Então Deus falou para Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E olha, gente, o que nasceu de gente na vida de Abraão. Meu Deus do céu. Ah, mas Abraão está lutando contra os palestinos, contra a Síria, contra, né, tais nações. Mas, gente, são tudo filhos de Abraão, sabia? Os da Síria são filhos de Abraão. Tem da Ucrânia, sabia que no Brasil tem muitos filhos também de Abraão. Estou falando segundo a carne, tá, gente? Nós somos filhos de Abraão pela fé, tá? Porque a gente crê, tá bom?
Então, gente, se você puxar aí quem são os descendentes de Abraão, vocês vão ficar admirados de tanto que tem. Judeus, tudo filho de Abraão, entendeu? De um homem velhinho que tinha 100 anos, né? É isso aí, gente. Então, crer contra a esperança. Ter esperança naquilo que nem tem esperança, entendeu? Tem esperança que você vai ser curado. Você está no estado terminal, você está com uma doença aí que os médicos falaram que está enrolando você, porque não tem mais jeito, né? Já deu tudo quanto é remédio, já falou que nem sabe mais o que fazer, né? Mas a gente tem que crer contra a esperança, gente. Tem que ter esperança naquilo que não tem esperança, né? Tem que acreditar naquilo que nem existe, como se já fosse, entendeu? Já ver lá na frente, já enxergar lá na frente o impossível, não é verdade? É assim. Ai, e não duvidou, viu? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Está escrito no verso 20, pessoal. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Está entendendo? Então as pessoas falam, para que fica dando glória a Deus? Meu Deus do céu. Sabe que quando a gente dá glória a Deus, a gente vai ficando forte na fé. Né? Olha aí. E não duvidou. Está entendendo? Ele tinha todos os motivos para duvidar. Como que ele ia ser pai de nações? Um homem que não tinha mais semente? A mulher que o ventre estava amortecido porque já tinha 90 anos. Como que uma mulher de 90 anos poderia dar mamar para o filho? Como que uma mulher de 90 anos vai ter condições de gerar um filho no ventre morto, seco, né? Era estéril para começar. Gente, é isso aí. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. E Deus, para Ele nada é impossível. Oh, meu Deus, que maravilha, né? Então, ele não duvidou. Ele não duvidou por incredulidade. Incredulidade não fazia parte das qualidades de Abraão. A incredulidade passava longe da vida de Abraão, né? Não duvidou, mas foi fortificado na fé. Tá entendendo? Se a gente tem fé, essa fé ela pode ser fortalecida. Como? Dando glórias a Deus. Eu dou glórias a Deus porque eu não estou vendo, é impossível receber, mas em nome do Senhor eu dou glórias a Deus porque eu vou receber. Eu acredito que eu tenho, eu acredito que eu posso, eu acredito que eu alcanço. Eu estou vendo o impossível já. Eu já estou nadando na bênção, na minha bênção, na minha vitória. Qual é a sua vitória? Qual é a sua bênção que você está desejando? A libertação do seu filho? É impossível, né? Aos teus olhos. Mas a incredulidade tem que passar longe de você. Você tem que acreditar. Tem que acreditar antes de receber. Tem que acreditar, agradecer antes que aconteça, né? Você talvez está se perguntando, Deus pode me curar do câncer? Deus pode me curar dessa doença? Você pode receber já pela fé, em esperança, crendo contra a esperança, acreditar no impossível. E aqui está dizendo, chamando a existência aquilo que não existe. Meu Deus, isso é muito profundo, né, pessoal? Então a gente vai aprendendo com os servos de Deus, aprendendo com Abraão, acreditar no impossível,
E hoje a gente está aí vendo com nossos olhos essa grande nação de Israel, essa grande nação. Olha quantas nações procederam do ventre de Sara e de Abraão, né? Dos lombos de Abraão, né, gente? Até nós, né? Graças a Deus por isso. Vamos ficar com essa palavra. Vamos chamar a existência aquilo que não existe para nós, para o nosso povo também, para o nosso próximo. Deus abençoe, fique na paz de Jesus Cristo justo, Cordeiro. Amém.